Baxter é muito interessante, né? Uma das coisas que eu aprendi lendo esse livro é que ele fazia visitação toda quarta-feira, né? Quarta-feira ele e o estagiário, né? A pessoa que andava com ele lá, era dia a dia nas casas, conversar com pessoas e tal. Então, e tem mais um na área pastoral que eu gosto mais, é esse aqui. Cara, eu enfrentei uma crise quando estava saindo do seminário, tentando entender quem que eu era. Se eu era um mestre, se eu era um pastor, né? E esse livro foi escrito pelo John Pipe e o Dia Carson. Então, quem conhece esses autores sabe o que eu estou dizendo. O John Pipe é um teólogo pastoral. E o Dia Carson é um mestre da Bíblia, né? Um especialista em grego, Novo Testamento, tem várias coisas assim muito profundas, né? Comentários de Gálatas e tal. E eles se juntaram para escrever sobre isso, porque talvez eu não tenha sido a única pessoa que sentiu essa pressão, né? De ter a ênfase do seu ministério pastoral ser a área de ensino, né? E aí você entra em crise e pensa, será que eu não sou pastor? Mas é um pastor mais focado na alimentação do rebanho, né? Então tem pastores que são mais focados em relacionamento, são pastores que são focados em visitação e tal. E aí eu me encontrei lendo esse livro. Eu me encontrei como um pastor mestre, é assim que eu me apresento, né? Um pastor, não um mestre na ideia do título, mas na ideia do dom, o dom para ensino. Então, a coisa que eu mais invisto assim no nosso trabalho é alimentar bem o povo de Deus, né? Dentro das habilidades e das condições que Deus nos deu, né? E é isso também que Paulo vai orientar a Timóteo e a Tito também, né? Sim. Que eles sejam mestres, Sim. que dominem bem a palavra de Deus. É que esses assuntos são muito complicados na vida da igreja local, Uhum. porque se espera sempre que um pastor que seja muito relacional, muita visitação, mas o que Deus espera de fato de um pastor é que além dessas coisas não serem negligenciadas, que são importantes, mas que ele seja um mestre. Ele seja um guardador da doutrina, um alimentador do rebanho do Senhor, né? Porque ele que protege o rebanho contra os lobos, né? Os predadores. Aí entra... recentemente eu descobri que eu gosto demais de estudar sobre heresias, seitas heresias. Aí eu tenho Mostra agora isso aí. Essa série é do Cabral. Eu dei aula com essa série, formei um grupo de alunos. Essa é uma nova sobre o Império das Seitas, do Walter Martin, muito interessante. Aqui tem o Império das Seitas dele, a versão antiga, e eu já tenho a versão nova dele também, né? Uhum. E aí eu comecei a descobrir que eu gosto de estudar a origem das igrejas, das seitas, das religiões, como começa uma religião. E Melina brinca que uma religião no Oriente começa com um homem debaixo da árvore. É verdade. Né, orando e pensando, aí tem uma grande ideia, né? Uma luz brilha assim na cabeça. Aí surge uma nova religião. Aí surge uma nova religião. Mas eu preciso me disciplinar, Emelinda, com relação às leituras devocionais. Eu gosto muito. Então, O Peregrino, Nárnia. Você está vendo como esse livro está todo já marcado assim. A gente lê muito. Eu li com os meus filhos, Ermelinda, né? Nos ajudando com isso. Eu li Heróis da Fé, Peregrino, livros assim que trazem, especialmente nesse período do início do ano. Dá mais estímulo, né? Para você entrar numa nova jornada com bastante garra, bastante exposição, né? Disposição, ideias. Então, esses livros ajudam a ter uma mente mais criativa, né? Também. E o coração mais piedoso e mais disposto a buscar o Senhor. O Charles Swindoll, ele dispensa a apresentação, né? Os estudantes de teologia sabem. Se eu falar o nome, você sabe quem foi Charles Swindoll, né? E ele escreveu, eu perdi o de Provérbios, mas tinha emprestou para alguém. Vivendo Salmos, motivações para os desafios da vida moderna, e tem também Vivendo Provérbios, e agora nós estamos numa série de provérbios, meditando em provérbios, e esses livros são muito interessantes. Eu não sei quem levou e vê o vídeo, por favor, devolve. E tem os livros aqui na área de liderança que eu gosto demais. John Maxwell. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente aprende. Falei bastante sobre isso no ano que passou. John Maxwell. Tá no canal do YouTube, né? Tá lá no YouTube. Ou no Instagram também.
Aí a gente fala bastante sobre, lê bastante livro na área de liderança. A maioria está lá dentro, eu estou preparando um treinamento nessa área. John Piper, Em Busca de Deus, Hábitos Escravizadores. E quando eu quero, assim, confrontar meu coração e tal, com relação a pecados, eu leio esse livro aqui. São dois livros que eu tenho aqui que sempre me derrubam no bom sentido, né? Pecados Intocáveis é muito legal porque ele mexe aí, olha um dos títulos, mania de julgar as outras pessoas, né? Então, livro na área de aconselhamento, a cura do pecado, isso aqui já meus filhos... É o doutor Adiel. Né? Então... A gente tem um filho aqui que a área dele favorita é aqui o escritório. Ele gosta demais de vir Gosta aqui. de leitura. Na área de liderança, tô lendo. Esse livro aqui, ele pegou o resumo de 3 livros dele e transformou em um único livro. Deixa eu dar um zoom aqui, rapidinho. O John Maxwell, né? Tá aqui, é 3 em 1. 3 em 1. É muito legal esse livro, muito bom, o John Maxwell. E eu também... Tem livros para aconselhamento também, né? Tem bastante coisa para aconselhar pessoas, né? Isso a gente investiu, graças a Deus nós temos. Aqui nesse lado é o terço da minha biblioteca. Isso, aí os passos da minha Os passos da Evelinda aí. E tem esse livro aqui sobre igreja, cara, muito bom. Deliberadamente Igreja. Aqui eu entendi a importância de fazer uma entrevista com as pessoas que vão se tornar membros da igreja. Aqui saiu boa parte da nossa filosofia de trabalho, que eu vi também uma igreja que eu gosto muito de ver o que eles estão fazendo aqui em São Paulo, que é uma igreja que me inspira muito. Eles também usaram esse material, tive a oportunidade de ficar 15 dias em treinamento com eles. Eles também usaram esse material aqui. Então, legal. É muito bom. Tudo que eu penso assim a nível de igreja, de futuro, coisas que a gente gostaria que Deus possibilitasse a gente realizar sonhos de um avivamento eclesiológico e tal. Esse livro, a organização, esse livro ajuda. E O Poder de Amar Sua Igreja, né? É uma série, eu tinha 3 desses, acho que é uma série de 7, se eu não estiver errado, né? E eu tinha 3, eu não sei de novo onde que estão os outros, tá? Mas esse livro é muito legal, eu já fiz uma série na igreja nesse livro, né? O Poder de Amar Sua Igreja. Acho que eu fiz 4 mensagens sobre o comportamento daqueles que amam sua igreja, né? Então esse livro é muito, muito, muito importante. Eu tenho uma experiência também com o Hernán Dias Lopes na época do seminário, quando eu comecei lá. Eu viajei, eu morava no sul, né? Eu morava em Santa Catarina e eu viajei até Laguna. Tubarão. Ele estava em Tubarão pregando, e aí numa sexta-feira à noite eu chamei meus colegas, vamos. Aí não vou, tá. Eu peguei um ônibus e fui. E viajei à noite, no final do dia, para ouvir Hernán Dias Lopes. Comprei esse livro lá, tá? Foi no Congresso de Fé e Sociedade, né? Congresso de Teologia, Fé e Sociedade, Sociedade de Fé. Sermão do Hernán Dias Lopes, 2013, olha lá. Dia 22/8/2013, tá? Aproveito e mandar um abraço pro meu amigo lá, o pastor da igreja, que nos recebeu muito bem. Esse livro aqui é um livro baseado nas cartas de João lá em Apocalipse, as igrejas de Apocalipse, né? Então tive a oportunidade de ouvir o sermão dele e comprar o livro, né? Então muito bom. Já tive outras oportunidades de estar com ele, mas esse aqui tem um sabor legal de lembrar daquele a última vez que estiveram junto foi em Jundiaí, não foi? Não, Jundiaí só foi... não chegamos a conversar, ele entrou e acabou saindo. Mas foi no Rio de Janeiro, lá no... é verdade. Atos 29. Atos 29. Deixa eu aproveitar e mandar um abraço pra galera do Atos 29 aí. Jai Balma, que nos deixou o Brasil, agora voltou para os Estados Unidos. Saudade do Jai, de bater um papo com ele também. Um pastor extremamente visionário, que ama o Brasil de um jeito bem diferenciado, né? Então são essas minhas influências. Teatro. Olha, outra coisa que eu gosto, poesia e teatro. Não posso deixar de mencionar o livro do meu pastor, senão eu apanho, né? Cadê o livro dele? Se eu não mencionar o livro do meu pastor, eu vou apanhar, né? O cara que me treinou para o Ministério Pastoral, um dos homens mais criativos que eu conheço, o pastor Jonas Edson, um pregador assim
cheio de graça, um homem Verdade. que eu admiro demais o pastor Jonas. Fiquei Pastorzão, homem de muitos relacionamento. anos com ele, né? Esse é o cara que nos treinou, abriu as portas do ministério, da casa Da sua dele. casa também. Thelma, beijão. Saudades. Thelma me trata como filho, eu louvo ao Senhor por isso. Então veja, essas são as peças que eram apresentadas no final do ano lá na nossa igreja, né? Em Florianópolis e São José. Então, eu gosto muito de teatro, de poesia, né? É uma coisa que eu quero fazer lá na frente também, essas coisas que o pastor Jonas faz, né? Montar as peças teatrais com a igreja, né? Então, tudo ao seu tempo, sei que vai chegar a hora de desenvolver essas coisas também, né? Então, é isso. Tem o Mapa do Tesouro do Dr. Davi Mer, que foi meu orientador do mestrado, sobre provérbios. Tem muita coisa do Davi aqui. Tem. Teologia da família, acho que a gente consome mais. Tem o Homem Nota 10 também. Tem o Homem Nota 10 aqui, que também é dele. Tem muita coisa. Tem lá no escritório da igreja, que tem livro em alguns lugares. No escritório da igreja tem o livro da família que ele escreveu. E já montei várias pregações nesses materiais, né? Tem o meu livro, né? Os meus livros também, né? Eu acho que eu vi eles por aqui, ó. Estão aí. Aqui. Estão aí, né? Tão separados Refrigera aí. minha alma. Estão esgotados, né? Estão separados aí justamente para mostrar as Tem que pessoas fazer que vêm. a segunda edição deste. Tem esses livros muito bons, tá? Sou suspeito em falar alguma coisa. Tem uma carta de teólogos que eu tenho lido muito, né? Tem o John MacArthur, tem o Pipe, o John Pipe, que eu leio muita coisa dele. A galera do Nine Mark, lá nos Estados Unidos. Há muita coisa aí também de secular, né? Já falei da economia, mas também muita coisa de filosofia, sociologia, história. Sou professor, então leio muita coisa nesse sentido também. E tem também livro de contabilidade aqui, ó. Tem contabilidade aí. Acho que esse você ganhou do pastor da biblioteca da Piba, né? Não foi de lá? Não lembro mais. Eu ganhei tanto livro bom, sabe? Eu lembro que em Florianópolis um pastor se aposentou, tinha me oferecido mais ou menos uns 50 exemplares. Na Piba também os pastores foram extremamente generosos comigo. E outros eu também sempre garimpo, sempre estou comprando. E oferecendo também. E oferecendo para outras pessoas. Mas enfim, essa é minha biblioteca. Tá? Poxa, a medida de um homem espiritual, a medida de uma mulher espiritual. Fantástico. Homens aconselhando homens, mulheres aconselhando mulheres. Fantástico. Deixa eu pegar a capa deles aqui. Mas o que eu não posso esquecer? Do meu orientador do mestrado em educação, esse aqui, que eu estava falando na área de economia, tá? Esse aqui é um livro muito interessante que fala sobre o capital improdutivo, né? E esse livro aqui é muito usado lá na PUC, tá? A galera de economia na PUC usa bastante o material do Dr. Ladislau. Ladislau é uma referência, né? Ladislau é uma referência. A gente teve o privilégio de algumas vezes estar na biblioteca da casa dele, que era um cômodo inteiro cheio de livros. Inclusive você ganhou um livro lá, foi? Você ganhou uma pedra. Uma pedrinha verde que eu amo. Uma pedra especial lá, né? E você ganhou mais 4 livros lá. E eu ganhei livros lá, né? Deve estar aqui também. Alguns ainda estão fechados, sim. Tem muita coisa para ser lida, graças a Deus, né? Tem muita coisa para ser lida. John Maxwell trabalhando em equipe, John Maxwell aqui também. Enfim, é isso, minha gente. Aqui eu não me escondo. E esses quadros aí? Projetos aí, né? Esse aqui, o Ondjango, é um projeto educacional que eu criei com alguns amigos. A gente já chegou a formar 2 turmas. O ano passado a gente teve que dar uma segurada. Viemos aí de um tempo mal de pandemia e a gente segurou esse projeto, mas esse ano, se Deus abençoar, a gente retorna com ele, né? Tem muita coisa no YouTube, se você escrever essa palavra lá, tem muita coisa pronta. É um projeto extremamente missionário.
Então, você tem muito conteúdo de graça para você usar. E se você sentir falta de alguma coisa que a gente tenha, manda um e-mail que nós fornecemos de graça para você. Isso aqui aquele lá é o meu diploma do mestrado, né? Eu sou mestre em divindade, né? É uma categoria americana, Master of Divinity, né? O mestrado que eu fiz. Essa aqui é uma homenagem também que eu e o padre, inclusive estava de aniversário recentemente, o padre Robson, né? O nome dele. E nós dois recebemos uma homenagem na cidade que